Encontro sinistro. Mulher de manto aparece à noite e traz uma mensagem chocante. A tempestade rugia como uma fera enfurecida. Relâmpagos iluminavam a pequena cidade, revelando os contornos de casas antigas, desgastadas pelo tempo. Sofia, sozinha em casa, sentia o peso da solidão como uma pedra no peito. A perda recente de sua mãe a deixara à deriva, e o luto a envolvia como uma neblina densa. Enquanto buscava conforto em um antigo diário familiar, guardado a 7 chaves, as páginas amareladas pareciam sussurrar segredos esquecidos. Foi naquelas horas sombrias que a aparição aconteceu. Uma silhueta surgiu na esquina da sala, como se o próprio Trevas tivesse ganhado forma. A mulher, envolta em um manto negro que pareciam absorver a luz, olhava para ela com olhos profundos e enigmáticos. O coração de Sofia disparou. A figura era tão real, tão intensa, mas ao mesmo tempo algo nela a deixava inquieta, como se estivesse presa em uma teia de mistérios. Você busca respostas, Sofia. A voz da mulher soava como um eco distante, reverberando nas paredes da casa. Mas você não está pronta para o que encontrará. As palavras penetraram na alma da jovem, fazendo-a sentir um nó na garganta. O diário em suas mãos parecia pulsar, como se estivesse vivo, ansioso para revelar os segredos guardados. Sofia hesitou, mas a curiosidade a consumia. Quem é você? Perguntou, tentando mascarar o medo. A mulher soltou uma risada suave, e o som se misturou ao barulho da chuva. Sou um eco do seu passado, e trago uma mensagem que mudará tudo. Uma onda de comoção a atravessou. O que essa estranha sabia sobre ela? O que poderia ser tão chocante? Naquele momento, o vento uivou com força, e o ambiente ao redor pareceu mudar. As sombras dançavam nas paredes, e a tempestade lá fora rugia ainda mais ferozmente. Sofia sentiu um frio na espinha. A mulher se aproximou, seus olhos parecendo conos de luz. Segredos de sua mãe, de sua família, sempre estiveram aqui. Você precisa escolher, continuar na escuridão ou iluminar a verdade. A cada palavra, o ar ficava mais pesado. Sofia lutava contra as emoções, se lembrando do olhar afetuoso de sua mãe, do jeito que seus olhos brilhavam quando falava de um passado que nunca revelara. Mas havia algo sombrio em sua história, uma sombra que a seguia e agora parecia prestes a ser revelada. Então um barulho, vindo de fora, a fez estremecer. O velho amigo da família, que há muito tempo fazia questão de proteger os segredos ocultos, apareceu na porta, pingando água da chuva. O olhar dele era desconfiado e a atmosfera tornou-se tensa. O que está acontecendo aqui, Sofia? Sua voz, firme como aço, quebrou a conexão que ela tinha com a mulher enigmática que se desvanecia na escuridão. Você não entende, gritou Sofia, sentindo a raiva e a confusão tomarem conta. Eu preciso saber. Enquanto a tempestade rugia, uma pergunta pairou no ar. Até onde ela estava disposta a ir por respostas? E a mulher do manto? O que realmente queria dela? As apostas estavam elevadas, e Sofia começava a perceber que conhecer a verdade poderia significar enfrentar não apenas os segredos de sua família, mas também seus próprios demônios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava prestes a gritar novamente, o desespero tomando conta. O velho amigo da família, Carlos, estava ali, mas a mulher do manto tinha se dissipado, deixando um vazio imenso. As sombras pareciam mais escuras, mais ameaçadoras. Sofia, você precisa parar com isso. Carlos não parecia mais um amigo. Ele estava sério, o olhar carregado de preocupação. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. O que está acontecendo? Perguntou Sofia, sentindo um tremor nas mãos. Aquela mulher, ela sabia sobre minha mãe? Carlos hesitou. Você não deveria se envolver com o que não entende. Existem coisas que é melhor deixar enterradas. Sua voz estava tensa, a súbita seriedade saltando à vista. Para Sofia, tudo parecia confuso e opressivo. Por que você está tão preocupado? O que você sabe? A expressão de Carlos mudou. Ele estava se fechando. Às vezes os segredos nos protegem, Sofia. Ela sentiu um frio na espinha, um pressentimento ruim. O olhar dele
Ficou distante, como se ele estivesse revivendo memórias que preferia esquecer. Foi então que, em um momento de fraqueza, a verdade irrompeu. Sua mãe não era apenas uma mulher comum, ela estava envolvida em algo muito maior. Sofia sentiu o coração acelerar. Maior como o quê? Sua curiosidade era feroz, pulsante. Carlos respirou fundo, parecendo ter tomado uma decisão. Ela fez promessas, Sofia. Promessas que poderiam custar vidas. Então, um relâmpago iluminou a sala, e Sofia viu a angústia nos olhos dele. Sua mãe era parte de um grupo, algo que aqui ninguém conhece. Ele se moveu mais perto, a voz quase um sussurro. Ela lidava com coisas que estavam além de nossa compreensão. Magia, rituais. E você pode ser a chave para tudo isso. A cada palavra, a sensação de realidade começava a se esfarelar. Sofia balançou a cabeça, negando. Isso não pode ser verdade. Não pode. Mas a dúvida crescia. As memórias da mãe, os momentos que pareciam simples, agora tomavam uma nova forma. A risada dela, os livros que guardava, tudo começava a ter um novo significado. O diário que agora estava em suas mãos pulsava como se estivesse vivo. Seguir adiante na escuridão ou iluminar a verdade? O que isso realmente significava? Antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou do lado de fora. Era um som familiar, familiar e assustador. Sofia! A voz era aguda, de uma criança. Ela correu até a janela e o coração parou. Lá estava sua irmã mais nova, Lúcia, parada na chuva, com olhos arregalados de terror. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Gritou, despejando uma onda de alívio misturada com pavor. Carlos ficou ao seu lado, a expressão agora repleta de pânico. Não, não a deixe entrar. Mas Sofia estava em um transe. Ela abriu a porta e a chuva fria a atingiu. Lúcia, o que aconteceu? A menina estava trêmula, sua voz chorosa. Ela veio até mim. A mulher. Ela disse que você precisa saber a verdade sobre nossa mãe. Os olhos de Sofia se arregalaram. A mulher do manto, o que ela havia dito a Lúcia. E, naquele instante, tudo ficou claro e assustador. A verdade poderia não ser o que ela esperava. Poderia ser algo bem mais sombrio. Antes que pudesse perguntar, Lúcia sussurrou as palavras que mudariam tudo. Ela disse que estamos em perigo, que não podemos confiar em quem está ao nosso redor. Sofia sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Quem mais poderia estar envolvido? Olhando para Carlos, percebeu que a profunda ligação que estavam formando estava prestes a ser testada de uma maneira que nenhum deles poderia imaginar. E a tempestade lá fora não era nada comparada ao que se aproximava. A verdade estava prestes a se desvelar. Mas a que custo? Sofia olhou para Lúcia, a voz da irmã ainda ecoando em sua mente como um cântico perturbador. O que você quer dizer com verdade sobre nossa mãe? A chuva caía agora como um manto pesado, pressionando os dois na porta, enquanto Carlos, ao fundo, parecia estar em conflito. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a romper. Ela me escolheu, Sofia. Lúcia começou, a chorar, os olhos brilhando como se uma verdade escondida estivesse prestes a ser revelada. A mulher do manto, ela disse que eu sou especial, que temos um dever, e que você precisa saber a verdade. Todas nós precisamos. Carlos começou a se mover nervosamente, seus instintos protetores à flor da pele. Lúcia, isso não é uma brincadeira. Você precisa se afastar disso, agora. Mas Sofia estava paralisada. A ideia de sua irmã envolvida em algum tipo de destino misterioso a assustava, mas também a intrigava. Mas o que é, Lúcia? Disse Sofia, seu coração acelerado. O que ela disse? Lúcia hesitou, os olhos marejados, e então respondeu. Ela falou sobre um segredo que nossa mãe guardou. Um segredo que pode ser a razão para sua morte, e que pode nos colocar em perigo agora. Um frio percorreu a espinha de Sofia ao ouvir a palavra perigo. Carlos, por outro lado, olhava para a menina com um misto de incredulidade e desespero. É impossível, murmurou. Eu não posso acreditar que ela tenha envolvido vocês duas nisso. Sofia sentiu uma mistura de raiva e preocupação. O que você sabe sobre isso, Carlos? O que está acontecendo de verdade? Ela queria rasgar a escuridão ao seu redor e expor tudo de uma vez. Eu não posso explicar agora, Carlos disse, os olhos fixos em Lúcia com uma intensidade penetrante. Mas a verdade é fantástica e aterradora. Sua mãe ofereceu algo que nunca deveria ter sido aceito. Um estrondo de trovão cortou o ar, e Sofia percebeu que o tempo estava mudando mais do que apenas o clima. O que você quer dizer? O que foi que ela fez? A atmosfera estava carregada, como se as paredes estivessem ainda mais próximas. Carlos hesitou, seus lábios se movendo involuntariamente.
como se uma batalha interna estivesse se desenrolando. De repente, um grito rasgou o silêncio. Sofia e Lúcia se viraram, e o coração de Sofia quase parou. O rosto de uma mulher apareceu na luz intermitente dos relâmpagos, a mesma mulher do manto. Ela estava atrás de Carlos, os olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Carlos, você não tem o direito de impedi-las, disse a mulher, sua voz ecoando em um tom profundo e arrepiante. A verdade deve ser revelada. O corpo de Carlos ficou rígido, e Sofia percebeu que ele não estava apenas chocado, ele estava amedrontado. Como você pode estar aqui? Ela não é apenas um eco do passado, Carlos. Ela é uma guardiã, assim como as duas, respondeu a mulher, gesticulando para Sofia e Lúcia. E chegou a hora de você decidir de que lado está, antes que seja tarde demais. As palavras dela cortaram o ar. Sofia sentiu suas pernas tremerem. Carlos, o que você tinha a ver com ela? A súbita revelação de que Carlos sabia mais do que deixara transparecer a fez se perguntar se ele era realmente quem pensava. Você precisa entender. Carlos começou, mas a mulher do manto o interrompeu. A verdade é mais complexa do que você imagina. O passado está ligado ao presente de maneiras que você ainda não percebeu. Seu olhar estava fixo em Carlos, e Sofia não sabia se ele iria se render ou lutar. O silêncio se estendeu entre eles, e Sofia, presa em um turbilhão de emoções, percebeu que estava em um ponto sem volta. A tensão era uma corda esticada, prestes a ceder. Lúcia, ao seu lado, estava visivelmente assustada, mas também determinada. A mulher do manto olhou para as duas, então perguntou: Vocês vão abraçar a verdade ou continuar vivendo em mentiras? Vocês podem mudar o destino, ela disse antes de desaparecer na escuridão, deixando uma onda de frio. Sofia olhou para Carlos, que estava paralisado, um misto de pavor e arrependimento nela. Carlos, o que você não me contou? E naquele instante Sofia sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Todos os seus instintos diziam que havia algo mais, que a verdade poderia não ser. Apenas chocante, mas extremamente dolorosa, e que talvez o maior segredo de todos estivesse mais próximo do que imaginava. O que mais eles estavam escondendo? Sofia olhou fixamente para Carlos. A tensão era insuportável. O que você não me contou? A pergunta pairava entre eles como uma sombra densa. O silêncio que se seguiu parecia gritar, mas Carlos estava paralisado, suas feições revelando medo e insegurança. Diga-me, Carlos, o que está acontecendo? As palavras de Sofia saíam entrecortadas, seu coração martelando dentro do peito. Lúcia, ao seu lado, estava visivelmente assustada. Você não está pronta para ouvir isso, Carlos finalmente falou, suas palavras saindo em um sussurro. A mulher do manto poderia ter desaparecido, mas a presença dela ainda pairava no ar, como uma energia que não poderia ser ignorada. Mas Sofia não ia desistir. Ela precisava de respostas. Estamos em perigo, Carlos. A urgência em sua voz era palpável. Se Lúcia está certa, precisamos agir agora. Eu não posso. Você não entende. Carlos desviou o olhar, e Sofia notou algo diferente em sua expressão. Havia uma fraqueza que antes não existia. Foi nesse momento que tudo mudou. Um novo trovão ecoou do lado de fora, e a energia na sala parecia mudar. Uma porta que estava entreaberta se fechou com um estrondo, fazendo todos se sobressaltarem. Carlos olhou para trás, os olhos arregalados de terror. E então ela apareceu novamente. A mulher do manto surgiu da escuridão, mas desta vez havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com um poder que entorpecia a mente. Carlos, você não consegue escapar de suas escolhas, ela declarou, sua voz ressoando como um eco distante. Eu avisei você, Carlos, a mulher continuou, e pela primeira vez Sofia notou um traço de decepção na voz dela. O passado não pode ser ignorado. E então, como se a chuva tivesse trazido mais do que molhar o chão, um brilho intenso preenchia a sala. Lúcia soltou um grito agudo. O que está acontecendo? Ela se encolheu contra Sofia. Carlos, de repente, deu um passo à frente. Eu sou parte disso. As palavras saíram como um rosnado abafado. Sofia sentiu sua cabeça girar. O que ele estava dizendo? A revelação enchendo o ar parecia cortante. Você sempre foi, Carlos, a mulher disse, sua voz agora mais suave, mas ainda ressoante. Você fez uma escolha que afetou todas nós. Então é verdade, gritou Sofia. Choque se transformando em horror à medida que as peças começavam a se encaixar. Você sabia sobre tudo isso e nunca nos contou. Carlos, agora com o rosto pálido, olhou para as irmãs. Eu não poderia. Eu fiz um juramento para proteger vocês. Sua mãe, ela não contou a verdade e eu tive que manter esse segredo.
Sua voz estava trêmula. Foi para proteger. Proteger de quê? Interrompeu Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Proteger de quem? E então, o chão sob os pés de todos pareceu se mover. A mulher do manto olhou nos olhos de Carlos. O que ela te ofereceu, Carlos? O que você trocou? As consequências disso vêm sobre elas agora. Sofia ficou confusa. O que estava acontecendo? O passado de Carlos vinha à tona com a força de uma tempestade. Ele respirou fundo e uma expressão de dor começou a se desenhar em seu rosto. Foi por poder, e agora todos estamos em risco. Em um piscar de olhos, tudo se desenrolou. O próprio ar parecia carregado de eletricidade. Carlos, você precisa nos dizer a verdade, exigiu Sofia, a urgência preenchendo sua voz novamente. Qual foi a troca? Ele hesitou, os olhos cheios de revolta e desespero. Eu não queria que isso acontecesse. E subitamente, uma luz intensa surgiu na sala. Não era apenas luz, era uma força, uma energia que parecia penetrar em cada fibra do ser de Sofia. Então a mulher do manto ergueu a mão e, em um movimento repentino, simplesmente desapareceu, deixando uma sensação gélida no ar. Espere! Gritou Sofia, mas era tarde demais. O que acabou de acontecer? As peças estavam todas fora de lugar, e a verdade que todos tentavam esconder agora estava prestes a desmoronar. O que foi isso? Lúcia murmurou, seu olhar ampla e aterrorizada. Estamos em um caminho sem volta, Carlos sussurrou, seu olhar distante fixo em algum lugar que apenas ele via. Se a verdade é revelada, todos nós poderemos perder tudo. Sofia percebeu que a tempestade lá fora não era nada comparada ao que estava prestes a se revelar. O que realmente havia acontecido entre Carlos e sua mãe? E mais importante, qual era o verdadeiro custo de descobrir a verdade? Sofia olhou fixamente para Carlos. A tensão era insuportável. O que você não me contou? A pergunta pairava entre eles como uma sombra densa. O silêncio que se seguiu parecia gritar, mas Carlos estava paralisado, suas feições revelando medo e insegurança. Diga-me, Carlos, o que está acontecendo? As palavras de Sofia saíam entrecortadas, seu coração martelando dentro do peito. Lúcia, ao seu lado, estava visivelmente assustada. Você não está pronta para ouvir isso, Carlos finalmente falou, suas palavras saindo em um sussurro. A mulher do manto poderia ter desaparecido, mas a presença dela ainda pairava no ar, como uma energia que não poderia ser ignorada. Mas Sofia não ia desistir. Estamos em perigo, Carlos. A urgência em sua voz era palpável. Se Lúcia está certa, precisamos agir agora. Eu não posso, você não entende. Carlos desviou o olhar e Sofia notou algo diferente em sua expressão. Havia uma fraqueza que antes não existia. Foi nesse momento que tudo mudou. Um novo trovão ecoou do lado de fora e a energia na sala parecia mudar. Uma porta que estava entreaberta se fechou com um estrondo, fazendo todos se sobressaltarem. Carlos olhou para trás, os olhos arregalados de terror. E então ela apareceu novamente. A mulher do manto surgiu da escuridão, mas desta vez havia algo diferente nela. Seus olhos brilhavam com um poder que entorpecia a mente. Carlos, você não consegue escapar de suas escolhas, ela declarou, sua voz ressoando como um eco distante. Eu avisei você, Carlos, a mulher continuou, e pela primeira vez Sofia notou um traço de decepção na voz dela. O passado não pode ser ignorado. E então, como se a chuva tivesse trazido mais do que molhar o chão, um brilho intenso preenchia a sala. Lúcia soltou um grito, agudo. O que está acontecendo? Ela se encolheu contra Sofia. Carlos, de repente, deu um passo à frente. Eu sou parte disso. As palavras saíram como um rosnado abafado. Sofia sentiu sua cabeça girar. O que ele estava dizendo? A revelação enchendo o ar parecia cortante. Você sempre foi, Carlos, a mulher disse, sua voz agora mais suave, mas ainda ressoante. Você fez uma escolha que afetou todas nós. Então é verdade, gritou Sofia, o choque se transformando em horror à medida que as peças começavam a se encaixar. Você sabia sobre tudo isso e nunca nos contou. Carlos, agora com o rosto pálido, olhou para as irmãs. Eu não poderia. Eu fiz um juramento para proteger vocês. Sua mãe, ela não contou a verdade e eu tive que manter esse segredo. Sua voz estava tremula. Foi para proteger. Proteger de quê? Interrompeu Lúcia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Proteger de quem? E então o chão sob os pés de todos parecia se mover. A mulher do manto olhou nos olhos de Carlos. O que ela te ofereceu, Carlos? O que você trocou? As consequências disso vêm sobre elas agora. Sofia ficou confusa. O que estava acontecendo? O passado de Carlos vinha à tona com a força de uma tempestade. Ele respirou fundo.
e uma expressão de dor começou a se desenhar em seu rosto. Foi por poder, e agora todos estamos em risco. Em um piscar de olhos, tudo se desenrolou. O próprio ar parecia carregado de eletricidade. Carlos, você precisa nos dizer a verdade, exigiu Sofia, a urgência preenchendo sua voz, novamente. Qual foi a troca? Ele hesitou, os olhos cheios de revolta e desespero. Eu não queria que isso acontecesse. E subitamente uma luz intensa surgiu na sala. Não era apenas luz, era uma força, uma energia que parecia penetrar em cada fibra do ser de Sofia. Então a mulher do manto ergueu a mão e em um movimento repentino simplesmente desapareceu, deixando uma sensação gélida no ar. Espere, gritou Sofia, mas era tarde demais. O que acabou de acontecer? As peças estavam todas fora de lugar e a verdade que todos tentavam esconder agora estava prestes a desmoronar. O que? O que foi isso? Lúcia murmurou, seu olhar ampla e aterrorizada. Estamos em um caminho sem volta, Carlos sussurrou, seu olhar distante fixo em algum lugar que apenas ele via. Se a verdade é revelada, todos nós poderemos perder tudo. Sofia percebeu que a tempestade lá fora não era nada comparada ao que estava prestes a se revelar. O que realmente havia acontecido entre Carlos e sua mãe? E mais importante, qual era o verdadeiro custo de descobrir a verdade? Foi então que um som reverberou na sala. Um pequeno estalo, como se algo estivesse quebrando. A parede atrás de Carlos ruiu, revelando um esconderijo secreto. Uma luz bizarra pulsava de dentro, e antes que Sofia pudesse gritar, uma força invisível puxou Carlos para dentro do espaço escuro. Carlos! Gritou Sofia, mas já era tarde. Ele estava desaparecendo, e ao mesmo tempo, uma energia opressora preenchia o ambiente. Lúcia agarrou a mão da irmã, seus olhos arregalados de pavor. Mas algo dentro da sala mudou, novamente. Um vento gelado soprou, arrepiando a pele de ambas, e uma voz mais baixa e sombria ecoou do interior do esconderijo. A escolha é sua, Carlos. Aproveite sua oportunidade ou fique com o que sobrou. O coração de Sofia parecia afundar. O que Carlos havia feito? O que ele negociara? Nesse instante ela percebeu. Carlos não era apenas um amigo, ele carregava um segredo que poderia destruir tudo. E enquanto a luz pulsante começava a se apagar, Sofia se deu conta de que muitas verdades estavam prestes a ser reveladas, e nenhuma delas estava pronta para o que estava por vir. O que realmente aconteceria agora? O momento era tenso. Sofia estava paralisada enquanto o brilho intenso ia diminuindo e a escuridão se aprofundava à sua volta. O coração dela batia desenfreado, e o ar parecia cada vez mais pesado. Lúcia ao lado dela estava em choque. O que acabou de acontecer? Carlos tinha desaparecido, engolido pelo mistério do esconderijo. Sofia! A voz de Lúcia estava trêmula, e isso fez o desespero da irmã aumentar. O que vamos fazer agora? Eu não sei, respondeu Sofia, com um nó na garganta. Olhou em volta. A casa antiga a seu redor parecia preenchida por uma energia estranha, um pressentimento de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Mas antes que pudesse pensar melhor, o chão começou a tremer. Então, lá do fundo do esconderijo, uma figura emergiu. Não era Carlos. Algo muito mais sinistro. Era outra mulher, uma figura alta e esquelética, com um sorriso que estava longe de parecer amigável. Suas roupas empoeiradas pareciam pertencer a um outro tempo, e seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Vocês trouxeram a tempestade, disse ela, com uma voz que soava a um sussurro de vento frio. Agora estão tão perto da verdade. Sofia sentiu o cabelo se arrepiar. Quem é você? A pergunta saiu em um sussurro, quase engolida pelo medo. Eu sou quem sua mãe temia, a mulher respondeu, erguendo a mão e fazendo com que a sala escurecesse ainda mais. Ela fez um pacto e isso criou um ciclo. Você e sua irmã também têm um papel nesse jogo. Pacto? Que pacto? A raiva de Sofia se misturava ao pavor. Ela queria respostas, não mais perguntas. Lúcia estava atrás dela, segurando a mão da irmã como se tentasse se proteger do que estava prestes a ser revelado. Carlos não. É o que parece. Ele sabe mais sobre sua família do que você imagina, a mulher afirmou, um sorriso vago brincando em seus lábios. A verdade começou a se formar na mente de Sofia. Carlos, o amigo leal, o protetor, e agora essa revelação. Ele estava por trás de tudo isso? A ideia faz sentir um frio percorrer a espinha. Sim, disse a mulher com um tom de diversão na voz. Ele escolheu a lealdade à sua mãe em troca de poder. Agora, ele se vê preso entre a verdade e a escuridão, e você deve decidir se quer saber mais. A respiração de Sofia estava pesada, a mulher a observava, seus olhos parecendo penetrar em sua alma.
E se eu te disser que sua mãe tomou decisões que podem mudar tudo para você e Lúcia, há um preço a se pagar por querer saber a verdade. Um trovão ecoou, e o som da tempestade lá fora parecia se intensificar, mas o olhar de Sofia estava fixo na mulher, a urgência e a necessidade de entender a situação preenchendo sua mente. O que você quer dizer com um preço? Ela começou a se aproximar. Se você, Sofia, escolher descobrir, será uma porta aberta, mas isso pode custar não apenas a sua segurança, mas a de sua irmã também. Não há retorno após esse ponto. Então o que aconteceu a seguir foi tão súbito que Sofia nem teve tempo de processar. A mulher ergueu os braços, e uma onda de energia vibrou através dela. Lúcia gritou, e o ambiente todo começou a girar. Sofia fechou os olhos por instinto, um forte vento agitando o que parecia ser a própria realidade. Quando abriu os olhos novamente, a mulher tinha desaparecido, mas Carlos estava de volta. Ele parecia diferente, mais pálido, como se a luz da vida tivesse deixado seu rosto. O que você fez? Pergunta Sofia, o coração disparado. Carlos se virou e sua expressão era uma mistura de dor e compreensão. Eu não tenho escolha. Você vai ter que decidir logo, ou todos nós estaremos perdidos. Sofia sentiu que a casa tremia ao seu redor, como se a estrutura estivesse prestes a desmoronar. Carlos, o que você escondeu? O que mais está acontecendo? A pressão era insuportável, e a verdade parecia mais próxima do que nunca, mas ela estava prestes a se transformar em algo que mudaria tudo novamente. Com a revelação pairando no ar e a tempestade lá fora intensificando, Sofia pressentiu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que Carlos sabia e quais eram as consequências de tudo aquilo? Ela nunca teria um entendimento completo até que tomasse uma decisão, e o tempo estava se esgotando. Sofia olhou fixamente para Carlos, o coração batendo forte no peito. O silêncio entre eles era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que você não me contou? A pergunta saía entrecortada, a urgência começando a dominar sua mente. Carlos, agora pálido, desviou o olhar, quase como se estivesse buscando uma saída. Você não está pronta para isso, ele sussurrou, e a dor em sua voz era evidente. O que poderia ser tão terrível a ponto de deixar um homem que sempre fora tão forte assim? A casa estava tremendo, o vento lá fora soava como um lamento. Carlos, escute. Lúcia e eu precisamos saber a verdade. Estamos em perigo. Sofia virou-se para a irmã, que se encolhia atrás dela, os olhos cheios de medo. O olhar de Carlos se tornava cada vez mais distante. Foi então que a mulher do manto reapareceu, abruptamente. Sua presença parecia preencher a sala com uma energia maligna ainda mais pesada. Você não pode fugir, Carlos. A verdade é o que as mantém seguras. A voz dela ecoou, fazendo com que os cabelos de Sofia se arrepiem. Carlos tremeu. Não, não. Eu não queria que isso acontecesse. Sua voz soou como um sussurro, como se ele estivesse lutando contra o que estava prestes a dizer. Era como se a verdade estivesse quase escapando de sua garganta, mas um medo visceral o paralisava. A escolha já foi feita. E então, em um movimento que parecia lento e rápido ao mesmo tempo, a mulher ergueu a mão e, antes que Anne se reagir, um clarão ofuscante iluminou a sala. Lúcia gritou, e Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés, quase como se a casa estivesse se desfazendo. Quando a luz se dissipou, Carlos estava só, com um olhar profundo e vazio. Ele a encarou, o desespero estampado no rosto. Eu sou o que você precisa entender, ele disse de modo cauteloso. Eu fiz um pacto que me uniu à sua mãe, mas não da forma que vocês pensam. Sofia sentiu seu estômago revirar. O que quer dizer com isso? Uma súbita sensação de traição a invadiu. O que estava prestes a ser revelado parecia tão devastador. Carlos respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo. Ela estava certa em me proteger. Porque fui eu quem a levou a esse pacto. A mulher do manto, ela não era um mero espectro, era uma simulação do que poderia ocorrer se a verdade realmente emergisse. Como assim? Lúcia perguntou, os olhos arregalados. Se você se uniu a ela, isso significa que você... Que eu sou o que a ameaça, Carlos soltou, os lábios tremendo. Fui eu quem causou a tempestade no coração de nossa família. E se a verdade for revelada, não só eu, mas vocês também. Vocês estão ligados a isso. Voando em direções opostas, mas sempre presos no mesmo jogo. Sofia sentiu que o chão sob os pés desmoronava. A verdade que sempre buscou pairava agora sobre ela, mas de uma forma tão horrenda que parecia inalcançável. Você não pode estar falando sério. Isso não é possível.
A mulher do manto emergiu outra vez, como uma sombra dançante dos horrores passados. Então vocês entenderam. Eu só vim retornar o que foi prometido. O preço do pacto de Carlos demanda mais do que ele pode oferecer. Quanto mais você resiste, mais o laço se aperta. Sofia engoliu em seco. Uma sensação de não ter escolha. Carlos tinha sido o guardião de seus segredos, mas agora era o próprio arauto da desgraça. A mulher olhou para elas, seus olhos ardendo com uma realidade distorcida. Agora você tem uma escolha, Sofia. Conhecer o passado e alterar o futuro, ou viver na ignorância e permitir que o ciclo continue. O ar na sala parecia vibrar, e algo chacoalhou dentro de Sofia, um misto de raiva e impotência crescendo. Antes que ela pudesse gritar, um estrondo ressoou na janela, fazendo tudo ao redor tremer. Lúcia pulou, agarrando a mão da irmã com força. Então um som impressionante ecoou. Foi uma batida na porta. Sofia. Uma voz conhecida. Era o pai delas. Sofia, Lúcia, vocês estão bem? O pânico tomou conta, enquanto a figura familiar, mas agora misteriosa, se tornava visível através da luz que entrava. Ele estava atrasado? Por que não estava lá durante toda essa confusão? Sofia sentiu uma onda de desespero, e a verdade começava a se distorcer diante dela. O que ela realmente sabia sobre sua vida e as pessoas à sua volta? A mulher do manto a encarou, um sorriso enigmático nos lábios. Escolha rápido, Sofia. O tempo está se esgotando. Carlos, ofegante, segurou seu olhar. A verdade pode custar tudo, até você, Sofia. Ela sentiu seu coração acelerar. Qual seria o preço? Sofia olhou fixamente para Carlos, o coração batendo forte no peito. O silêncio entre eles era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O que você não me contou? A pergunta saía entrecortada, a urgência começando a dominar sua mente. Carlos, agora pálido, desviou o olhar, quase como se estivesse buscando uma saída. Você não está pronta para isso, ele sussurrou, e a dor em sua voz era evidente. O que poderia ser tão terrível, a ponto de deixar um homem que sempre fora tão forte assim? A casa estava tremendo, o vento lá fora soava como um lamento. Carlos, escute. Lúcia e eu precisamos saber a verdade. Estamos em perigo. Sofia virou-se para a irmã, que se encolhia atrás dela, os olhos cheios de medo. O olhar de Carlos se tornava cada vez mais distante. Foi então que a mulher do manto reapareceu, abruptamente. Sua presença parecia preencher a sala com uma energia maligna ainda mais pesada. Você não pode fugir, Carlos. A verdade é o que as mantém seguras. A voz dela ecoou, fazendo com que os cabelos de Sofia se arrepiem. Carlos tremeu. Não, eu não queria que isso acontecesse. Sua voz soou como um sussurro, como se ele estivesse lutando contra o Matt, que estava prestes a dizer. Era como se a verdade estivesse quase escapando de sua garganta, mas um medo visceral o paralisava. A escolha já foi feita. E então, em um movimento que parecia lento e rápido ao mesmo tempo, a mulher ergueu a mão e, antes que qualquer um pudesse reagir, um clarão ofuscante iluminou a sala. Lúcia gritou, e Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés, quase como se a casa estivesse se desfazendo. Quando a luz se dissipou, Carlos estava só, com o olhar profundo e vazio. Ele a encarou, o desespero estampado no rosto. Eu sou o que você precisa entender, ele disse, de modo cauteloso. Eu fiz um pacto que me uniu à sua mãe, mas não da forma que vocês pensam. Sofia sentiu seu estômago revirar. O que quer dizer com isso? Uma súbita sensação de traição a invadiu. O que estava prestes a ser revelado parecia tão devastador. Carlos respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo. Ela estava certa em me proteger. Porque fui eu quem a levou a esse pacto. A mulher do manto. Ela não era um mero espectro. Era uma simulação do que poderia ocorrer se a verdade realmente emergisse. Como assim? Lúcia perguntou, os olhos arregalados. Se você se uniu a ela, isso significa que você... Que eu sou o que a ameaça, Carlos soltou, os lábios tremendo. Fui eu quem causou a tempestade no coração de nossa família. E se a verdade for revelada, não só eu, mas vocês também. Vocês estão ligados a isso. Voando em direções opostas, mas sempre presos no mesmo jogo. Sofia sentiu que o chão sob os pés desmoronava. A verdade que sempre buscou pairava agora sobre ela, mas de uma forma tão horrenda que parecia inalcançável. Você não pode estar falando sério. Isso não é possível. A mulher do manto emergiu outra vez, como uma sombra dançante dos horrores passados. Então vocês entenderam. Eu só vim retornar o que foi prometido. O preço do pacto de Carlos demanda mais do que ele pode oferecer. Quanto mais você resiste, mais o laço se aperta. Sofia engoliu em seco.
uma sensação de não ter escolha. Carlos tinha sido o guardião de seus segredos, mas agora era o próprio arauto da desgraça. A mulher olhou para elas, seus olhos ardendo com uma realidade distorcida. Agora você tem uma escolha, Sofia: conhecer o passado e alterar o futuro, ou viver na ignorância e permitir que o ciclo continue. O ar na sala parecia vibrar, e algo chacoalhou dentro de Sofia, um misto de raiva e impotência crescendo. Antes que ela pudesse gritar, um estrondo ressoou na janela, fazendo tudo ao redor tremer. Lúcia pulou, agarrando a mão da irmã com força. Então um som impressionante ecoou. Foi uma batida na porta. Sofia, uma voz conhecida. Era o pai delas. Sofia, Lúcia, vocês estão bem? O pânico tomou conta enquanto a figura familiar, mas agora misteriosa, se tornava visível através da luz que entrava. Ele estava atrasado. Por que não estava lá durante toda essa confusão? Sofia sentiu uma onda de desespero, e a verdade começava a se distorcer diante dela. O que ela realmente sabia sobre sua vida e as pessoas à sua volta? A mulher do manto a encarou, um sorriso enigmático nos lábios. Escolha rápido, Sofia. O tempo está se esgotando. Carlos, ofegante, segurou seu olhar. A verdade pode custar tudo, até você, Sofia. Ela sentiu seu coração acelerar. Qual seria o preço? Então a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor e uma luz ofuscante invadiu o ambiente. O pai apareceu, mas algo estava errado. O olhar dele estava vazio, como se não houvesse vida ali. E logo atrás dele uma sombra se formou, crescendo e tomando forma. Não era apenas uma sombra. Era uma versão malevolente da mãe delas, envolta no mesmo manto negro que antes pertencia à misteriosa mulher. "O que está acontecendo?" gritou. Sofia, um nó na garganta. "Pai, você precisa sair daí." Mas o pai não se moveu. A sombra se adiantou, e a voz que saiu dela era um eco da mãe. "Vocês não estão prontas para a verdade, e as escolhas que fizeram não podem ser desfeitas agora." O horror tomou conta de Sofia ao perceber que tudo estava conectado. Carlos, a mulher do manto, e agora isso. A verdade se revelava como uma teia intrincada e ela era parte dela. As chamas da revelação começavam a arder dentro dela. Desde o início, todos estavam encenando um papel. Mas quem estava realmente no controle? E o que mais se escondia na escuridão da verdade familiar? Neste instante, a tempestade lá fora rugiu, quase como se estivesse respondendo à turbulência dentro daquela casa. O que mais Sofia descobriria sobre si mesma antes que tudo ruísse ao seu redor? O momento era tenso. Sofia estava paralisada enquanto o brilho intenso ia diminuindo e a escuridão se aprofundava à sua volta. O coração dela batia desenfreado, e o ar parecia cada vez mais pesado. Lúcia, ao lado dela, estava em choque. O que acabou de acontecer? Carlos tinha desaparecido, engolido pelo mistério do esconderijo. Sofia. A voz de Lúcia estava trêmula, e isso fez o desespero da irmã aumentar. "O que vamos fazer agora?" "Eu não sei", respondeu Sofia com um nó na garganta. Olhou em volta. A casa antiga a seu redor parecia preenchida por uma energia estranha, um pressentimento de que a qualquer momento algo poderia acontecer. Mas antes que pudesse pensar melhor, o chão começou a tremer. Então, lá do fundo do esconderijo, uma figura emergiu. Não era Carlos, algo muito mais sinistro. Era outra mulher, uma figura alta e esquelética, com um sorriso que estava longe de parecer amigável. Suas roupas empoeiradas pareciam pertencer a um outro tempo, e seus olhos brilhavam com uma luz maligna. "Vocês trouxeram a tempestade", disse ela, com uma voz que soava a um sussurro de vento frio. "Agora estão tão perto da verdade." Sofia sentiu o cabelo se arrepiar. "Quem é você?" A pergunta saiu em um sussurro, quase engolida pelo medo. "Eu sou quem sua mãe temia", a mulher respondeu, erguendo a mão e fazendo com que a sala escurecesse ainda mais. "Ela fez um pacto, e isso criou um ciclo. Você e sua irmã também têm um papel nesse jogo." "Pacto? Que pacto?" A raiva de Sofia se misturava ao pavor. Ela queria respostas, não mais perguntas. Lúcia estava atrás dela, segurando a mão da irmã, como se tentasse se proteger do que estava prestes a ser revelado. "Carlos não é o que parece. Ele sabe mais sobre sua família do que você imagina", a mulher afirmou, um sorriso vago brincando em seus lábios. A verdade começou a se formar na mente de Sofia. Carlos, o amigo leal, o protetor. E agora essa revelação. Ele estava por trás de tudo isso. A ideia fez sentir um frio percorrer a espinha. "Sim", disse a mulher com um tom de diversão na voz. "Ele escolheu a lealdade à sua mãe em troca de poder. Agora ele se vê preso entre a verdade e a escuridão. E você? Você deve decidir se quer saber mais."
A respiração de Sofia estava pesada. A mulher a observava, seus olhos parecendo penetrar em sua alma. E se eu te disser que sua mãe tomou decisões que podem mudar tudo para você e Lúcia, há um preço a se pagar por querer saber a verdade. Um trovão ecoou, e o som da tempestade lá fora parecia se intensificar, mas o olhar de Sofia estava fixo na mulher, a urgência e a necessidade de entender a situação preenchendo sua mente. O que você quer dizer com um preço? Ela começou a se aproximar. Se você, Sofia, escolher descobrir, será uma porta aberta. Mas isso pode custar não apenas a sua segurança, mas a de sua irmã também. Não há retorno após esse ponto. Então o que aconteceu a seguir foi tão súbito que Sofia nem teve tempo de processar. A mulher ergueu os braços, e uma onda de energia vibrou através dela. Lúcia gritou, e o ambiente todo começou a girar. Sofia fechou os olhos por instinto, um forte vento agitando o que parecia ser a própria realidade. Quando abriu os olhos novamente, a mulher tinha desaparecido, mas Carlos estava de volta. Ele parecia diferente, mais pálido, como se a luz da vida tivesse deixado seu rosto. O que você fez? Perguntou Sofia, o coração disparado. Carlos se virou, e sua expressão era uma mistura de dor e compreensão. Eu não tenho escolha. Você vai ter que decidir logo ou todos nós estaremos perdidos. Então a porta se abriu, com um estrondo ensurdecedor, e uma luz ofuscante invadiu o ambiente. O pai apareceu, mas algo estava errado. O olhar dele estava vazio, como se não houvesse vida ali. E logo atrás dele, uma sombra se formou, crescendo e tomando forma. Não era apenas uma sombra, era uma versão malevolente da mãe delas, envolta no mesmo manto negro que antes pertencia à misteriosa mulher. Vocês não estão prontas para a verdade, e as escolhas que fizeram não podem ser desfeitas agora. O horror tomou conta de Sofia ao perceber que tudo estava conectado. Carlos, a mulher do manto, e agora isso. A verdade se revelava como uma teia intrincada, e ela era parte dela. Espere, gritou Sofia, desesperada. Ela queria impedir aquilo. O que você quer de nós? Mas o pai e a versão sombria da mãe estavam agora lado a lado, suas expressões uma mistura de tristeza e fúria. Vocês desobedeceram ao que foi estabelecido. Agora virão as consequências. Foi quando, com uma tremenda explosão, a casa tremeu novamente. As paredes começaram a rachar e uma luz intensa e pulsante apareceu. Sofia se sentiu sendo puxada para frente, e no meio da confusão, ela ouviu a mulher do manto gritando em sua mente. Vocês estão ligadas a algo que vai além do que podem imaginar. A verdade não é apenas uma escolha, é um legado, e um de vocês terá que pagar o preço. Sofia e Lúcia olharam uma para a outra com pavor. Então, com um grito, Carlos desapareceu, e em seu lugar surgiu uma sombra gélida. Você não pode escapar da seita, sua herança, Sofia. A voz carregava uma presença sombria, ecoando em seus ouvidos. Mas antes que pudesse compreender tudo isso, o chão se abriu e uma luz negra a engoliu. Prepare-se, Sofia, a verdade te espera, e pode destruir tudo o que você ama. O que acabara de acontecer? O que isso significava para elas? As perguntas ecoavam, e a certeza de que nada voltaria ao normal começava a se estabelecer. O que mais elas poderiam perder? A escuridão parecia estar se espessando à medida que o chão se abria sob os pés de Sofia. Uma sensação de desespero envolveu seu coração. O rosto de sua mãe, que ainda pairava na forma daquela sombra, trazia à tona lembranças de calor e também de medo. Não, não, por favor, gritou, mas sua voz ecoou impotente dentro daquela tempestade de emoções. Lúcia apertou a mão da irmã, os olhos redondos de puro pânico. O que vamos fazer, Sofia? A voz dela estava carregada de lágrimas e desespero. O eco do passado começava a ser revelado, e cada memória parecia um peso extra em seus peitos. Tem que haver uma saída. Sofia quase gritou, virando-se para a sombra e seu pai, que estava parado, sem reação. Você não pode fazer isso com a gente. Ela precisava reagir, precisa encontrar um caminho. Foi então que Carlos apareceu novamente, mas não como antes. Agora ele parecia mais sombrio, com olhares vazios e palavras pesadas nas pernas. Sofia, você tem que entender. A verdade não é simples. Tem consequências, ele disse, arrastando as palavras como uma corrente pesando sobre seu coração. A verdade do quê? Perguntou Sofia, a urgência em sua voz quase a forçando a entrar na escuridão. Você queria nos proteger, então por que não está fazendo nada agora? Então a sombra da mãe avançou, como uma tempestade pronta para engolir tudo. Porque as escolhas de vocês estão ligadas a este lugar. O que Carlos fez afeta todas as gerações. A voz dela era um misto de tristeza e raiva.
Sofia piscou, um misto de raiva e compaixão. Ele não sabia. Como poderia saber? O desespero a lançou contra as paredes da realidade. É verdade, mas agora vocês devem escolher: descobrir a verdade ou viver na escuridão. A sombra da mãe sorriu. A escolha é mais que um poder, é um sacrifício. Um trovão ribombou e as paredes começaram a tremer. Lúcia, apavorada, fixou seu olhar na irmã. O que fazemos, Sofia? E se a verdade nos custar você? Chega! Sofia gritou, sentindo a determinação crescer dentro dela. O que mais poderiam perder? Era aquele momento decisivo. Vou enfrentar a verdade. Ela não podia deixar que o medo a segurasse. Lúcia, segure firme. Carlos olhou fixamente, uma mistura de alívio e medo em seu olhar. Se você escolher isso, não haverá retorno. A tensão era palpável, um fio entre a dor e a esperança. Então a verdadeira tempestade começou, uma luz brilhante brotando do chão. Sofia, com o peito apertado, não desviou o olhar. Eu aceito, ela declarou, e naquele instante toda a escuridão ao redor explodiu em 1000 cores. A luz os envolveu, levando todos em uma espiral de lembranças. Imagens de sua mãe, risos e lágrimas, promessas e medos. No meio do turbilhão, Sofia sentiu um conforto, uma conexão com tudo que a rodeava. Você estava certa, mãe. Eu farei o que for preciso. E assim, na passagem entre passado e futuro, uma nova realidade surgiu. A sombra começou a desvanecer, enquanto seus pais, agora livres da influência maligna, olhavam para as filhas com amor. De alguma forma, tudo ficaria bem. Mas a tempestade ainda rugia lá fora, como se a batalha tivesse apenas começado. Sofia, Lúcia, Carlos gritou, apontando para a janela, onde uma nova figura se formava no horizonte. O que mais está vindo? Sofia engoliu em seco, sentindo um arrepio subir pela espinha. A verdade, assim como os segredos, estava longe de acabar. E agora, com o peso do legado sobre seus ombros, Sofia percebeu que tudo o que vivia a levando a uma nova jornada de descobertas. E assim, em um último momento de clareza, ela olhou ao redor e sentiu a brisa leve da mudança. O que mais havia na escuridão? Se você está aqui até este momento, tem que saber. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.